Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Desta vez, do estúdio da TV O CEPEL, na cidade de Pelotas, ocasião em que agradecemos a oportunidade. Tramita no Senado Federal um anteprojeto de reforma do Código Penal, que vem sendo muito criticado por especialistas do direito. Alguns dizem até que a proposta do novo Código Penal tem falhas insuperáveis. Este é o tema que vamos focar. E para analisá-lo, convidamos o promotor de justiça de Rio Grande, Márcio Ichilê Gomes. Doutor Márcio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Inicialmente, qual é a análise que o senhor faz dessa proposta que tramita no Senado Federal? Bom, agradeço, em primeira mão, Marco Aurélio, a oportunidade de participar deste programa, conhecendo o Ministério Público, tão relevante para o conhecimento, né, da instituição Ministério Público na nossa sociedade. Em relação a essa questão, este anteprojeto de Código Penal, ele, evidentemente, é um clamor da sociedade há muito tempo, né, é uma necessidade em vários aspectos que a sociedade vem clamando por essa mudança, só que nós sabemos, né, que as coisas feitas de uma maneira em cima de tempo, em cima de prazos, né, numa questão tão técnica, científica e relevante, pode gerar dificuldades e piorar muito, né, a situação que nós já temos, né, vigente no nosso ordenamento jurídico na questão do direito penal. Então, a gente vê, né, a preocupação como importante, mas, de certa forma, com muito receio, já tendo identificado neste anteprojeto vários problemas seríssimos, né, em relação à questão penal. Como o projeto visa, né, uma amplitude muito grande, pegando da parte geral, da parte especial e levando para o Código Penal as leis penais extravagantes, as leis penais especiais, né, se tem ali coisas que realmente se vê que em 6 meses, né, fica muito difícil de se ter um projeto que esteja pronto e acabado e positivo para todo esse anseio que a sociedade tem e esperança que com o Código Penal, né, venha a se ter um trato da questão da criminalidade de uma maneira diferente. Essa proposta, ela parte de uma comissão indicada pelo presidente Sarney para reformar o Código Penal em 6 meses. Esse prazo não é um prazo muito curto? Sem dúvida, sem dúvida. Se nós fizermos essa análise, óbvio que tramitam, e se nós pegarmos, né, nós tínhamos o Código de 1940, em 84 houve a reforma da parte geral do Código, mas já desde 84 e antes, né, já tinha o projeto de 69, de 1969 também, então vários projetos já tramitaram no Congresso Nacional para a reforma do Código Penal, né, com essa ideia de um Código Penal, não é de agora, mas evidentemente que se criando uma comissão até presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que é uma pessoa muito respeitada, né, mas que em 6 meses se fazer uma reforma da maneira que está sendo proposta, certamente é muito pouco tempo, porque isso tem que ser sedimentado, tem que ser estudado e tem que ser pensado, né, de uma forma muito cuidadosa para que se tenha um Código Penal que realmente reflita, né, a necessidade da sociedade, porque essa é a questão, né, o direito em si, ver o direito como uma ciência, mas que na sociedade surta os seus efeitos, né, e isso nós sabemos que tem problemas graves na questão do direito penal, da sua aplicação, né, e principalmente não é só uma questão legislativa, muito da questão da estrutura, né, das instituições, dos órgãos de investigação, dos órgãos de polícia e do próprio Poder Judiciário, né, isso na questão estrutural, né, às vezes que não é um problema de legislação, mas óbvio que o Código Penal ele tem que ser uma legislação moderna, tem que se tentar modernizar, só que em 6 meses fazer isso, juntar uma comissão, fazer subcomissões e se colocar a coisa assim, vai acontecer como se constata pelo anteprojeto. Existem vários furos, vários erros, né, e isto pode comprometer certamente ainda mais o sistema penal que nós já temos. Falando em sistema penal,
Um dos maiores críticos dessa proposta que tramita no Senado é o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Ele chega a dizer que essa proposta liquida, de uma certa maneira, o direito penal. O senhor concorda com isso? Olha, não concordo, vamos dizer assim, em todos os termos de falar né, que liquida com o direito penal. Entendo a contundência do professor Miguel Reale Júnior como um nome respeitável que é dentro do estudo e do direito penal brasileiro, a sua contribuição na reforma geral de 1984 com o ministro Assis Toledo, né, do trabalho, que pensando o direito, isso que eu digo, né, como se mexe na questão da parte geral do Código Penal, e isso nós identificamos, e aí eu entendo a preocupação do professor Miguel Reale Júnior, quando nós temos ali a utilização de uma terminologia, vamos dizer assim, que não está à altura da ciência do direito penal. Né? Nós pegamos ali algumas questões, e isso tem até justificativa no projeto, dizendo que busca-se ali uma linguagem que o cidadão e tudo mais possa compreender. Mas a parte geral do direito penal é muito complexa. A parte geral, como se fala do Código Penal, é onde vão ter as linhas, né, estruturais do direito penal que rege aquele país, que seria do Código Penal. Então, nós vamos ter ali sobre a consumação do delito, sobre a aplicação da lei penal, né, e nós vemos que a linguagem utilizada em vários dos dispositivos, né, a colocação de princípios e questões doutrinárias nessa parte geral, que realmente o professor Miguel Reale Júnior, quando vê, e nós, nesse aspecto, concordamos, né, fica realmente na contramão. O professor Reale Júnior dizia até que se algum estudioso do direito penal da Alemanha, né, ou de algum outro país europeu, é capaz de ficar chocado quando passar a estudar essa parte geral proposta da maneira que está neste anteprojeto do Código Penal. Então, realmente tem problemas sérios e que isso não poderia entrar em vigor, né, ser aprovado dessa forma. Falando em estudo, doutor Márcio, pelo que o senhor sente, de uma maneira geral, essa proposta, ela traz alguns itens inconstitucionais? Certamente, certamente. Né? Em alguns aspectos, e o principal deles, que já foi identificado em vários tipos penais, é a ideia da desproporcionalidade das penas. Né? Desproporcionalidade das penas. Hoje, quando se fala num direito penal moderno, um direito penal que esteja vinculado à Constituição Federal e, sobretudo, né, que ele respeite princípios que já estão postos na doutrina e na jurisprudência, que são a pedra de toque no trato da questão do direito penal, que são os princípios da ofensividade, a ideia do bem jurídico a ser preservado pelo direito penal, né? Essas questões, e onde há uma desproporcionalidade gritante de penas, que acontece em vários dispositivos, o que demonstra que essa rapidez da tramitação desta subcomissão, dessas comissões, né, leva e traz um prejuízo muito grande para o todo do trabalho, né, e isso certamente é uma inconstitucionalidade, onde há uma proporcionalidade totalmente desproporcional, vamos dizer assim, né, na quantidade de penas. Outra questão, extinguiram no projeto o livramento condicional, que existe em todos os outros países, que existe nos países de forma geral, mantém um sistema progressivo de penas que é tão criticado no mundo afora, que tem sido extinto, que é aquela questão para a sociedade saber, né, aquele negócio de cumprir 1/6 da pena, né, e vai para o regime semiaberto, esse tipo de progressão, e tão branda, né, com 1/6 da pena em alguns casos, que não dá certo em lugar nenhum. E isso tem sido, inclusive, extinto em muitos países. Só que aí a nossa legislação, na contramão, extingue o livramento condicional, que é aquela ideia de que o apenado ele cumpre determinada quantidade de pena, né, e depois ele é posto em liberdade, mas, claro, com as condições de estar informando o seu endereço, tem o trabalho, né, essas questões assim. Então, são pontos, né, vários pontos desse projeto que realmente chegam, ao invés de estar de acordo com as normas constitucionais, e essa é uma das propostas da comissão, isso está na exposição de motivos, é de colocar o sistema penal, né, ao compasso da Constituição, e, na verdade, nesse projeto tem propostas inconstitucionais. E o senhor acredita que esse anteprojeto será votado em breve? Ou a pressão que vários
segmentos do sistema de justiça fazem, permitirão que ele seja suspenso? Pelo que nós estamos acompanhando, né, verifica-se que vários organismos, né, um instituto respeitado, o IBCCRIM, né, já fez um manifesto apontando esses problemas todos que existem nesse anteprojeto, e é um instituto de peso, né, o IBCCRIM, vários juristas de renome, colocando esses problemas. A OAB agora também fez um manifesto, colocando essas questões que estão, como digo, né, muito numa fase inicial e que já está lá no projeto e que, de repente, se houver na pressa, se aprova da maneira que está. Mas, então, assim, eu acredito que isso essa pressão, vamos dizer, acho que até da parte do próprio Ministério Público em vários pontos desse projeto, porque não adianta aprovar dessa maneira, né? Não adianta fazer uma legislação inconstitucional, não adianta fazer uma legislação que esteja em descompasso com a doutrina penal, né? Então, acredito que isso deve ser suspenso, acredito que essa pressão vá surtir efeito e que realmente, né, claro que não vai demorar séculos para se fazer para se colocar um projeto, né, em andamento, em aprovação, inclusive, para a sociedade, mas que isso seja feito a partir, né, de um entendimento, né, mais complexo, mais estudado, né, mais com uma análise que esteja de acordo, sobretudo, com a Constituição, né? Falando em pontos críticos, essa proposta ela vem sendo muito comentada em consequência da liberação da eutanásia e também de uma posição muito perigosa em relação à imprensa. Não sei se o senhor concorda com isso. Sim, de certa forma sim, porque aí que está, toca-se nesse projeto em algumas questões. Hoje, quando se fala no direito penal, na punição, mais se diz o quê? No princípio que o direito penal ele é a última ratio, que nem se diz. O direito penal é o último dos direitos que entra em campo, ou seja, ele entra em campo quando, né, nenhum outro dos ramos do direito resolveu aquele problema, né? Então, a ideia que se tem, né, para estar em compasso com a Constituição, é o direito penal ele servir de resguardo para a sociedade em última situação. E o que acontece, que se vê nesse projeto, é a incriminação generalizada de muitas condutas que não estão até no sistema atual, né? A questão essa que gera e muita desproporção nas penas, e traz alguns temas novos que se encontram, tem alguns outros ordenamentos jurídicos, como é o caso esse da eutanásia, que é uma figura que ficaria hoje no nosso sistema penal como homicídio privilegiado, né, ou poderia, né, dependendo da situação fática, chegar a ser isenta a pena pela inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, nós teríamos mecanismos para resolver essa situação sem, acho, a necessidade de fazer uma norma específica, né, e gerar uma polêmica gigantesca, como já está acontecendo, como em relação à eutanásia, em relação ao aborto, né, que há previsões ali expressas no projeto, na parte dos crimes contra a vida, né, e que eu acho que não seria o mais relevante. Em relação a crimes de imprensa mesmo, choca de verificar que uma das críticas que se fazia à lei de imprensa que vigorava, né, até certo tempo, agora que o Supremo declarou a inconstitucionalidade, né, e, na verdade, tem penas mais elevadas do que tinha na lei de imprensa feita no tempo da ditadura, né, que foi feita, né, naquele momento que se queria cercear a liberdade de imprensa. E hoje nós estamos vendo no projeto penas até bem mais elevadas daquilo que estava. Então, essa é a preocupação, né? Isso tem que haver essa comparação com o sistema que se tinha, com o que se quer para o futuro, né? Mas isso tem que pensar, tem que se analisar, ponderar, porque senão, com essa desproporcionalidade, nós vamos continuar colocando uma ideia para a sociedade que o direito penal vai resolver certas coisas e, na verdade, não vai resolver. E mais vai dar margem a esse tipo de crítica. E qual a solução que o senhor entende ser a melhor para essa situação que nós estamos vivendo em relação à proposta? O que poderia, né, ao meu ver, ser feito? Né? Um estudo a longo prazo,
utilizando-se juristas que sejam realmente pessoas que tenham, estejam sem ligação com nenhuma questão muito ideológica que hoje se tem no direito penal, a questão muito partidarizada aqui no Brasil, que não acontece na Europa e no mundo afora, no sentido que hoje em dia nós temos ou aqueles que são do movimento Lei e Ordem ou daqueles que são os garantistas. E isso é um grande problema no Brasil, porque nós temos já o direito penal, né, com esses princípios de acordo com a Constituição, né, essa ideia, vamos dizer assim, é uma realidade, algo que é importantíssimo, né, um direito penal ser aplicado, mas com todas as garantias possíveis resguardadas aos acusados, aos réus. Isso é uma realidade no nosso país, né, e isso que é essencial. Agora, então, o projeto ele é importante, a reforma do direito penal e a sua adequação ao sistema constitucional de 88 é importante, mas isso deve ser feito de uma forma muito refletida, porque senão acaba acontecendo esse tipo de fato, dessa desproporção que é tão combatida. Na exposição de motivos fala que uma das causas de fazer essa reforma seria, né, de adequar essa proporção das penas, pegar aquelas leis que estão fora do Código Penal e arrumá-las e colocá-las dentro de um sistema onde vai haver proporção, e choca de nós vermos que isso não acontece. A polêmica muito grande está em relação à lesão culposa e dolosa. Sem dúvida. Imagine só quem foi da comissão, da subcomissão, que coloca no Código Penal a pena do crime de lesão corporal dolosa de 6 meses a 1 ano, ou seja, aquela intencional. Ou seja, a pessoa quis dar um soco na outra, agrediu, tinha intenção. A culposa tem uma pena, né, que é de 2 meses a 1 ano, já a pena máxima é igual. Só que essa lesão culposa, se for de uma figura que não tínhamos no nosso direito penal até então, e não temos, porque está somente na fase de projeto, que fala numa culpa gravíssima por excepcional temeridade. E que essa culpa gravíssima tem uma pena que, se não me engano, de 1 a 2 anos. Né? Uma pena, ou seja, que ultrapassem muito a pena da lesão corporal dolosa. Então, o negócio não tem a mínima lógica, né? Não tem a mínima... não respeita o princípio esse básico, que é o princípio da proporcionalidade, e choca, porque está dentro do mesmo tipo penal, do mesmo crime, né? O artigo 129, que é o crime de lesão corporal. Então, veja só como isso foi feito às pressas, que a pessoa não se deu por conta, essa comissão não debateu um ponto de um delito que é um delito que está no dia a dia, né? O delito de lesão corporal é um delito que se trabalha, lamentavelmente, mas muito aparece no Poder Judiciário em razão da ocorrência das lesões, das agressões, né? Então, há uma desproporção gritante, né? E que pontos o senhor realmente entende que precisam ser reformados? Essa que é a questão, né, Marco Aurélio? O que se pode falar? É importante, então, haver uma reforma, é importante. Então, acho que quando se fala assim, bom, vamos resolver todos os problemas com o direito penal. Não, isso não tem como ser, porque a questão penal é muito mais complexa, né? Enquanto nós tivemos aqui uma situação de inversão de valores, da falta de educação do nosso povo, né, vai continuar cada vez mais acontecendo delitos, e não vai ser o direito penal que vai servir. Agora, o direito penal, ele tem que ter eficácia, ele tem que ter efetividade. Então, uma reforma penal que descriminalizasse alguns crimes que estão ultrapassados na atual parte especial do Código Penal, que é de 1940, né? A parte geral de 84, mas a parte especial é de 1940. Então, vários crimes ali que não têm o bem jurídico já não merece mais essa tutela, pode ser tutelado pelo direito administrativo, pode ser tutelado por outro direito que não direito penal. Então, se revogar algumas figuras e outra, né, tratar certas formas de criminalidade, né, de uma maneira mais severa, em algumas situações. Essa questão que eu acho do limite da pena de 30 anos, o artigo atual 75 do Código Penal, que a pessoa pode pegar 200, 300 anos, né, e, na verdade, ela vai cumprir somente 30 anos, e quando cumprir 30 anos, ela tem direito a sair. Né, claro. Seja a quantidade de pena, o que é uma temeridade, né, uma temeridade. E isso tem acontecido, porque nós vemos aí essas organizações criminosas, essa quantidade incrível de homicídios,
o Código poderia ter mexido, esse projeto poderia ter mexido na pena mínima do homicídio, que em maioria dos países do mundo, né, Portugal mesmo a pena é 8 anos, a mínima de 8, né, que chega até a 25 anos, nas figuras qualificadas, mas a pena mínima é 8 anos, porque uma vida está valendo dentro dessa proporção, isso que se dizia, né, da proporção das penas, né, um homicídio simples, 6 anos no Brasil, regime semiaberto, cumpre 1 ano, né, por ter tirado a vida de alguém intencionalmente, e isso o anteprojeto não toca. Então temos coisas importantes para mexer numa reforma penal, e não é sair criminalizando todas as condutas, e não é tornando mais rigoroso para todas as situações, não é essa a ideia. Mas agora, é adequar a realidade, né, e o tratamento que tem que ser dado. Agora, doutor Márcio, uma coisa que a sociedade vem aguardando muito, está ansiosa, é a questão dos crimes de internet, o cybercrime, o crime digital. Claro. O mundo que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, nós estamos cansados de golpes, né, pela internet, quer dizer, isso tem que se dar um basta. Isso aí é importante. O projeto, ele abrange essa questão, traz essa questão, e isso é importante, porque é uma nova realidade, né, que tem que ser, né, tem que haver essa atualização. Eu sempre defendi essa ideia, inclusive, né, de que fosse, ou que houvesse uma legislação específica para esses crimes cibernéticos, né, ou que se encampasse no anteprojeto, né, de Código Penal, porque é uma nova realidade, né, essa questão de invasão de sistemas, os hackers, né, a divulgação de dados, entrar em sistemas sigilosos, essas ações assim que o projeto criminaliza, né, o que é bastante importante, adequando, né, nesse aspecto à realidade que nós vivemos. O senhor fez mestrado em Ciências Penais em Portugal. O que poderíamos aproveitar dessa legislação lusitana aqui no Brasil? Eu acho que o anteprojeto, em algumas questões, eles analisaram, né, certamente o direito português, né? É que, como digo, né, se tenta resolver, às vezes, as questões com os olhos voltados para a Europa, né? Acho que é importante o estudo, é necessário esse estudo, só que nós temos uma realidade muito diferente. O que eu dizia aqui sobre a questão da educação, nós, né, nesse período que estive lá em Portugal fazendo esse mestrado, a questão da educação, nós não temos lá, em Portugal não se vê assalto à mão armada, né, como nós vemos aqui, a pessoa vai sair insegura, né, de que vai ter na esquina alguém ali esperando para lhe botar um revólver na cara para roubar a sua carteira. Esse tipo de delinquência não tem. E isso tem muito a ver com a questão da educação, com a questão da oportunidade, que é, né, a educação que leva a pessoa, né, para o trabalho, que leva a pessoa, né, para ser alguém dentro da sociedade. E isso é um grande ponto, né? Agora, o que me chamou a atenção, de que isso eu posso ressaltar, que eles tentaram colocar ali no projeto uma situação de um excesso exculpante que tem lá no direito penal português, só que lá, como digo, não tem tribunal do júri. Então, vão colocar, está no anteprojeto uma regra que mais vai beneficiar a criminalidade violenta, principalmente num país como o nosso, que tem 30 mil homicídios, mais de 30 mil homicídios por ano. E é julgado, esses casos são julgados pelo tribunal do júri. E ali essa norma, Marco Aurélio, diz o seguinte, né, de que não é punível o excesso, numa situação de legítima defesa, por exemplo, em casos que o agente tenha uma confusão mental ou um medo justificado. Isso existe lá em Portugal, é aplicado com muito cuidado, porque lá quem julga homicídio não é o tribunal do júri, são juízes. Pode até haver um tribunal do júri, mas é um tribunal do júri, como se diz, escabinado, que são, então, um júri formado por juízes e por juízes e jurados pela comunidade, mas dividido, né, 4 magistrados, 4 jurados e 3 magistrados, e vão fundamentar essa decisão. Agora, imagine levar para um tribunal do júri aqui no Brasil uma situação de confusão mental. Nisso, o nosso código está fazendo um retrocesso, voltando a 1890, né, abrindo a possibilidade de uma perturbação mental momentânea, isentar de culpabilidade o agente. Isso é um problema seríssimo. E foi esse, vamos dizer, um mote da reforma penal de 1940, com Roberto Lira e com Nelson Gria,
que fizeram essa campanha dizendo que os passionais mesmo ficavam sempre impunes, porque diziam que estavam em estado de confusão mental, de perturbação psíquica, e a partir disso eram liberados, absolvidos nos júris. Nós estamos, lamentavelmente, importando uma norma, e é isso que eu digo, né, de se buscar importar coisas que lá tem um sistema jurídico. Em Portugal tem o seu sistema jurídico, tem o seu povo, que, né, tem a sua cultura. Evidente que o estudo é importante, mas essa importação de normas, né, desse aspecto, e aí eu digo claramente, né, que o sistema jurídico é totalmente diverso, onde o tribunal do júri é o povo que julga num sistema como o nosso aqui, que não tem justificativa, não tem no justificativo do voto, não tem fundamentação, ou seja, são essas questões que nos preocupam, né, que esse projeto sendo feito dessa forma, nesse ligeirão, vamos dizer assim, né, venha causar mais males do que benefícios para a sociedade que tanto espera de uma reforma, né, do nosso sistema penal. Ok, doutor Márcio Gomes, promotor de justiça na cidade de Rio Grande. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado também, eu que agradeço essa oportunidade, meu colega. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!